para os filósofos medievais, como era pensado a ética na Idade Média. Agora nós vamos para como entendiam, como refletiam, como compreendiam o comportamento humano, as noções de certo, errado, bem, mal, enfim. Você que chegou aqui já sabe o que é ética, já sabe que ética é reflexão sobre as diversas morais, e agora na Idade Média nós teremos uma ética cristã, uma ideia de uma moral cristã. Por quê? Porque o mundo vai passar por uma transformação. O mundo antigo fica para trás, inicia-se o mundo medieval. Então tem dois vídeos que eu posso estar indicando para vocês agora. As principais características da Idade Média, vai ajudar você a compreender a ética da Idade Média. Então lá eu dou todas as dicas para o Enem, todas as questões que caem sobre a Idade Média. Você mata com as informações principais da Idade Média que eu coloco neste vídeo. E um outro vídeo é filosofia da Idade Média, as principais características do pensamento filosófico medieval. Então, por exemplo, falou em Idade Média, nós temos que lembrar que a Igreja Católica está no poder. O Império Romano vai oficializar a religião cristã como a religião oficial. E a Igreja Católica, posteriormente, passa a ser a maior detentora de terras do mundo medieval. Um mundo que tem um sistema de produção feudal, manda quem tem terras. Então quem vai ter o poderio político na Idade Média é essa instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso diz muito sobre a Idade Média, mas não dá aqui para falar sobre todo o contexto da Idade Média, pois já temos vídeos discutindo tudo isso, tintim por tintim, as principais características do pensamento medieval, as principais características de toda a Idade Média, a transição da Idade Antiga para a Idade Média, lembrando que esses momentos de ruptura são os que mais caem na prova do Enem, então é importante você ficar ligado, ficar atento para a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Mas aqui nessa aula nós queremos saber o que os medievais produziram, refletiram sobre as condutas humanas, as normas morais, sobre o comportamento humano, que nós chamamos de filosofia moral ou ética. Ética medieval é o tema deste vídeo de agora, desta aula de agora. Então vem comigo que a gente vai passar por dois filósofos extremamente importantes, Agostinho e Tomás de Aquino. Ambos vão discutir o que é a ética neste mundo medieval. São os dois principais filósofos da Idade Média. Mas antes vamos perceber as principais características da reflexão ética, da filosofia moral na Idade Média, beleza? Então vamos lá. Primeiro, eu preciso dar a seguinte dica para vocês. Idade Média nós estamos falando de igreja no poder político, um pensamento teocêntrico, Deus está no centro das discussões, de qualquer reflexão filosófica, das artes, da literatura, enfim, Deus é o centro de tudo na Idade Média, isso nós chamamos de teocentrismo. E vai uma dica para o Enem, na Idade Média você tem três tipos de pessoas e você pode observar aqui, você tem os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Os que oram, o clero, os que guerreiam, a nobreza, e os que trabalham, os camponeses e os servos, sistema de trabalho servil. Essas informações são para embasar o debate sobre a ética na Idade Média e para ser uma dica da qual você possa usufruir na prova do Enem, beleza? Então aí do lado está Jesus, que representa esse momento filosófico no qual nós temos uma moral cristã, né, uma ética cristã, e os dois principais pensadores da Idade Média, Agostinho e Tomás de Aquino. E é pensando nessa pirâmide que nós vamos discutir a moralidade na Idade Média, as diversas morais e a reflexão sobre essas morais, beleza? Então vamos lá. Assim como na Antiguidade Grega, durante a Idade Média, que vai do século V ao século XV, a tendência racionalista continuou predominante no campo da reflexão ética. Porém, lembrem-se que a principal característica da Idade Média é o teocentrismo, Deus no centro. Os fundamentos da ação moralmente correta passaram a incluir novos conceitos. Além da felicidade, que foi discutido entre os gregos, né? Lembrem-se que a ética para os gregos era o domínio da razão sobre os impulsos, sobre as paixões, e estava atrelada à felicidade, à busca do bem coletivo e à ideia de política. Lembram disso? Na Idade Média, voltemos ao texto. Além da felicidade ou do prazer, fé, dever e beatitude são conceitos que surgem na Idade Média. Essa noção do que eu devo ou não devo fazer. A noção de pecado, por exemplo, ganha força na Idade Média, na reflexão sobre as moralidades, sobre as morais da Idade Média, na filosofia
filosofia moral da Idade Média. Percebam que não é mais uma preocupação só como era nos gregos, da razão governar as nossas ações, em busca de um convívio social harmonioso, feliz, né? Lembrando, a ideia de ética para os gregos estava muito ligada à ideia de política, porque eles pensavam no bem comum, no bem coletivo, e como as ações racionais iriam ajudar a busca, a alcançar a felicidade, né? Uma vida virtuosa, uma virtude que se entende a partir do convívio social, do convívio na polis grega. Já para os medievais, não necessariamente. Eles continuam acreditando a razão, até porque vão cristianizar a teoria de Platão e de Aristóteles, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas surge novos conceitos, repetindo a ideia de fé, beatitude e do dever. Então nós dizemos que é uma ética cristã, porque é uma influência muito forte. A ideia de uma vida ética não está mais atrelada somente à racionalidade. A racionalidade ainda continua presente, porque nos medievais continua a mesma perspectiva de que a razão deve governar as nossas escolhas, não os impulsos e os desejos. Porém, agora com um ideal diferente, um ideal de santidade. A vida ética toma-se como modelo a santidade personificada por figuras religiosas. Figuras de destaque no contexto religioso, no contexto cristão, como por exemplo os apóstolos, os discípulos, alguns nomes de expressão da Igreja Católica, como viria a se tornar Agostinho e Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores da Idade Média. Tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino são considerados pela Igreja Católica santos. Quem não sabe o que é santo, mas basicamente, assim, resumidamente, santo é aquela pessoa que, se você seguir todos os passos, você vai ser salvo. Tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino são considerados santos para a Igreja Católica e são personagens modelo a ser seguido. Por isso são chamados de santos. Esse domínio da Igreja Católica sobre a ética, sobre a reflexão da moral, ela leva a uma perspectiva de uma ética descolada da vida terrena. Uma ética voltada para Deus. Por isso, lembrem-se sempre, Idade Média, a principal característica do pensamento é o teocentrismo. Com a discussão sobre ética não seria diferente. É uma ética que visa a santidade, que visa alcançar o reino de Deus, que visa se descolar do mundo terreno, não só das paixões e dos impulsos, como os gregos falavam, mas agora na Idade Média radicaliza-se esse conceito, uma vez que só após a morte teremos o encontro com Deus, que é esse ser supremo. Então é a negação da vida terrena, é a busca do alto, a busca de Deus, a busca do reino de Deus que será alcançado após a morte, beleza? Logo, é uma vida terrena voltada para a fé. Vai haver uma supervalorização da fé e uma desvalorização da razão. A verdade é alcançada através da fé, não através da razão. Deus é alcançado através da fé. A felicidade que para os gregos era alcançada através da vida racional, para os medievais é alcançada através da fé fervorosa em Deus. Então é essa mudança que vai ter quando a fé vai ficar acima da razão. A razão continua sendo importante, mas agora há um predomínio da fé. Então vejamos, o mundo medieval, em contraste com o antigo, apresenta-se dualista, como por exemplo o reino de Deus e o reino deste mundo, o dualismo da carne e do espírito, ou ainda o Papa e o Imperador. Dar-se-á início neste período o domínio das verdades reveladas, preste atenção aí, e que não permite sua contestação, a fé em detrimento da razão. Ora, como as verdades reveladas são alcançadas? Não pela razão, elas são alcançadas pela fé, porque você precisa acreditar no que foi revelado. Trata-se de uma revelação. Revelação não é alcançada pela razão, por isso que a fé, na Idade Média, na ética medieval, está acima da razão. As verdades reveladas, você pode interpretar como a Bíblia. A Bíblia são as verdades reveladas por Deus, por esse bem supremo que nós precisamos alcançar mediante a fé. Então, a ética medieval é voltada para Deus. Neste sentido, há um impedimento da razão em buscar o conhecimento, como era nos gregos. Ocorre a limitação ética pela índole religiosa e dogmática.
começam a surgir aí os dogmas. Dogmas são verdades irrefutáveis. Dogma é uma verdade absoluta. E como é que se alcança o dogma? Através da fé, não precisa necessariamente de uma explicação racional. Então, esse período da ética medieval, voltada para o alto, voltada para Deus, marcada por esse dualismo, nós temos a supremacia da fé em detrimento da razão. Pois bem, quais as origens dessa ética medieval? As origens da ética medieval está entrelaçada ao advento, ao surgimento do cristianismo. E para entender o surgimento do cristianismo, o avanço do cristianismo, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, é necessário que você assista a nossa aula sobre Idade Média. Tem aqui vídeos só sobre Idade Média, com as principais características da Idade Média, nos quais eu explico com detalhes o surgimento do cristianismo. E aí você vai entender como o cristianismo surge em Roma e por que ele hoje é a maior religião do mundo. Uma vez que você verá que o cristianismo foi adotado por Roma. E Roma tinha conquistado o mundo todo naquela época. Trata-se do maior império que o mundo já viu até então, no mundo ocidental. E quando Roma estabelece que a religião oficial do império é o cristianismo, atrelou o debate, a discussão, a reflexão do bem, do mal, do justo e injusto a uma perspectiva religiosa, a perspectiva cristã das verdades reveladas contidas na Bíblia, que foram reveladas e textualizadas no que nós conhecemos como Bíblia. Ou melhor, as Sagradas Escrituras, onde contém as revelações do bem supremo. Então, o que é o bem e o mal? O bem e o mal está atrelado à noção de Deus, porque Deus é o bem supremo. Então, acompanhe comigo. A partir do século IV d.C., o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial em seus domínios, o que impulsionou a formação de um pensamento filosófico em consonância com a nova religião. Ampliou-se assim o esforço dos padres da igreja para adaptar as teorias gregas, particularmente de Platão e Aristóteles, aos conteúdos das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Portanto, conceitos centrais para diferentes áreas da reflexão filosófica, inclusive a ética, foram reinterpretados. Pessoal, preste atenção, de repente o maior império do mundo torna-se cristão. Isso vai impactar em toda e qualquer reflexão filosófica. Aqui nesta aula estamos falando da reflexão filosófica acerca das morais, acerca do comportamento humano, da ética. Com a ética não vai ser diferente. A ética vai sofrer o impacto dessa nova religião oficial do Império Romano. E o que é que vai acontecer? Ora, se eu imponho a religião cristã como religião oficial, lembremos que Roma era politeísta, era crença em vários deuses, agora passa a ser monoteísta e sob força de lei, o imperador de repente vai lá e diz: Roma agora é cristã. É necessário fundamentar racionalmente as verdades reveladas. Ora, Hugo, você não falou que a razão ficou escanteada? Eu falei que a fé ficou acima da razão, mas a razão continuou forte, até porque precisava se dar embasamento filosófico para as verdades reveladas, para o que estava contido nas Escrituras. E onde é que se busca esse embasamento racional e filosófico? Nos filósofos gregos, em especial Platão e Aristóteles. Agostinho, por exemplo, vai pegar a teoria de Aristóteles e vai cristianizar. Isso tem no vídeo Filosofia Medieval. E Tomás de Aquino, depois, vai pegar a teoria de Aristóteles e vai cristianizar. Ambos os casos, eles precisaram da razão grega, da filosofia grega, para dar uma racionalidade à fé cristã, às verdades reveladas, às Sagradas Escrituras. Havia, assim, um esforço por parte dos padres da Igreja Católica. Repito, tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino eram bispos, eram padres da igreja. Havia então um esforço deles em comprovar as verdades reveladas por força da razão. E quando não conseguiam explicar racionalmente? Aí sim, lembrem-se, a fé está acima da razão. A razão só serve para auxiliar as verdades reveladas pela fé. Porque para acreditar nas verdades reveladas, eu preciso da crença, eu preciso da fé. A razão não alcança essas verdades. A razão só serve para subsidiar a fé. Assim, a reflexão ética, a reflexão sobre as morais, tornou-se submissa às verdades da fé. Logo, a conduta moral da Idade Média deveria estar atrelada às verdades bíblicas. Por exemplo, os 10 mandamentos passaram a ser considerados as normas morais da época.
e de caráter absoluto, viu? Lembrem-se que surgem os dogmas, as verdades absolutas. Os 10 mandamentos são as normas morais e ponto. E esses mandamentos deveriam ser seguidos pelo dever. Essa noção de dever, ela fica forte durante a Idade Média, nessa perspectiva dessa ética medieval. Uma ideia de dever que é mais ou menos a seguinte perspectiva: devendo obedecer à lei divina a todo custo, obrigatoriamente e sem exceção. A lógica é a seguinte: foi por meio dos profetas, inclusive por meio de Jesus, que Deus demonstrou à humanidade, aos seres humanos, quais as condutas morais a serem seguidas. Os 10 mandamentos lá por Moisés, os diversos profetas como Isaías, Jeremias, depois o próprio Jesus que veio enquanto Deus habitar a terra, está lá em João, o princípio era verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus mandou o seu próprio Filho, um Deus na terra, para demonstrar suas vontades, para demonstrar o que é o bem e o que é o mal, para demonstrar a ideia de virtude, o que é a felicidade, o que é a infelicidade, o que é a salvação e o que é o castigo. Todas essas concepções que eram pensadas pelos gregos, refletindo o que é a felicidade, o que é uma ação virtuosa, etc., tudo isso se acaba em Deus, pois Deus revelou pelos seus profetas e pelo seu próprio Filho o que é ético, o que é felicidade, o que é infelicidade, o que é o bem, o que é o mal. E a nós humanos cabe reconhecer a vontade de Deus e acatá-la, cumprindo-as obrigatoriamente pelo ato de dever. Logo, repito, a ideia de dever, ela se aprofunda e se fortalece nessa ética cristã, nessa ética da Idade Média. A ética medieval apresenta-se alicerçada integralmente, absolutamente aos princípios cristãos. Impõe à sociedade um dogma, uma verdade absoluta, nos quais os princípios morais, por virem diretamente de Deus, têm um caráter imperativo e absoluto. Trata-se de uma tentativa de regular os comportamentos humanos dentro da sociedade. Só que agora essa regulação não só é mediante a razão como nos gregos. Agora essa regulação dos comportamentos humanos se dá mediante as verdades reveladas e que são alcançadas através da fé, e que deve-se buscar o modelo cristão, os princípios cristãos, os personagens bíblicos, aqueles que servirão ou serviram de inspiração para todos que querem ter uma vida ética, virtuosa, uma vida que esteja próxima ao bem supremo que é Deus. Percebam que, diferente da concepção de ética para os gregos, no qual a idealização de uma vida virtuosa, de uma vida ética, regrada, estava atrelada à vida em sociedade, na polis, para a ética cristã, para os medievais, não. A vida virtuosa, a vida ética é uma vida atrelada a Deus. Isso significa que, antes de qualquer coisa, a vida ética do cristão não será definida por sua relação na sociedade, e sim por sua relação espiritual e interior com Deus. Pois bem, para finalizar essa aula, vamos passar rapidinho pelos pensamentos de Agostinho e Tomás de Aquino, que foram os dois maiores expoentes, maiores pensadores medievais, e não dá para falar de qualquer tema que seja na Idade Média sem antes falar de Agostinho e Tomás de Aquino. Repito, tem aula de Idade Média no qual eu falo como Agostinho cristianizou o pensamento de Platão e falo como Tomás de Aquino cristianizou o pensamento de Aristóteles. Agora só iremos passar muito brevemente por ambos os pensadores para ver o que eles falaram acerca da reflexão sobre as morais, sobre a ética medieval, a filosofia moral medieval. Então vem comigo e vermos esses dois grandes pensadores da Idade Média, como eu já havia falado, Agostinho e Tomás de Aquino. Então vamos lá. Os dois maiores expoentes da reflexão ética durante a Idade Média foram Agostinho de Hipona, pertencente à patrística, e Tomás de Aquino, pertencente à escolástica. Ambas essas correntes filosóficas eu falo no vídeo sobre filosofia da Idade Média, as principais características da filosofia da Idade Média, que teve essas principais correntes filosóficas: a patrística, com o maior expoente Agostinho, esse que está acima,
e a escolástica, que teve seu maior expoente, Tomás de Aquino. Essas foram as duas principais correntes filosóficas, repito, da Idade Média. Patrística, vinda dos primeiros padres, daí recebeu esse nome, e escolástica, já no final da Idade Média, diferente da patrística, que é no início da Idade Média, e recebeu o nome de escolástica, advinda das escolas, das universidades que começavam a se formar no final da Idade Média, beleza? Vamos partir para Agostinho. O pensamento de Agostinho recebeu influências do pensamento greco-romano, sobretudo de Platão, ou neoplatonismo e do estoicismo. Apresentou a razão como sendo faculdade de conhecer e a verdade como sendo a faculdade de escolher. Destacou ainda o livre-arbítrio, entendido como liberdade de escolha, dada ao homem por Deus, justamente para que ele pudesse direcionar a vontade à busca do melhor. Percebam que para Agostinho a razão se dá como a faculdade de se conhecer. Se conhecer o que, Hugo? Conhecer as verdades reveladas. A razão, ela só pode alcançar as verdades mediante a graça de Deus, ou seja, mediante a fé. Então, é Deus que nos direciona, que direciona a nossa vontade para o bem, para o certo. E o que é o certo, professor? O que é o correto na Idade Média? Já falei anteriormente e vou repetir. Para Agostinho e para os medievais, o certo é o que foi revelado por Deus como sendo certo pelos profetas, pelo próprio Jesus. Há exemplo os 10 mandamentos, que se viram como normas morais na Idade Média. Vejamos então agora Tomás de Aquino. A ética em Tomás de Aquino foi marcada pela união entre a filosofia e a teologia, com prioridade para as verdades de fé. Neste contexto, a lógica era muito valorizada, porém, cabia-lhe simplesmente a tarefa de demonstrar o que o homem já possuía ao seu alcance, por meio da fé na revelação, atribuindo tal circunstância à bondade divina. Tomás de Aquino já tenta conciliar a fé e a razão. Se em Agostinho a fé estava acima da razão, isso era muito evidente, Tomás de Aquino tentou conciliá-las. Logicamente, a gente está falando de Idade Média, de um bispo da Igreja Católica, a fé continuou sendo soberana em relação à razão, mas já há uma tentativa de conciliação, por exemplo, de unir a filosofia e a teologia. Para Tomás de Aquino, Deus é o princípio da felicidade e da virtude, tão falada entre os gregos. Lembram que para os gregos a ideia de ética estava atrelada à ideia de felicidade coletiva, de virtude, das virtudes humanas? Tomás de Aquino vai entender assim também, mas para ele o princípio da virtude, o princípio da felicidade é Deus. Logo, o que é uma concepção ou uma ação ética? É aquela na qual nós buscamos a Deus, que é esse princípio maior do bem, que é o bem supremo, que é a felicidade, que é a própria ideia de virtude, apresentada durante todas as Sagradas Escrituras pelos profetas, pelo próprio Jesus e posteriormente pelos apóstolos e discípulos. Assim, para Tomás de Aquino, os critérios de bem e mal estão vinculados à fé e à esperança na vida pós-morte, ou seja, no encontro com Deus, no que habituamos chamar de céu, né? Na fé cristã, após a morte encontraremos Deus. Então, para Tomás de Aquino, essa ideia de bem e mal está vinculado a essa crença na vida após a morte. Espero que vocês tenham compreendido bem a ética na Idade Média, marcada pelo teocentrismo, Deus no centro, surge a ideia de dever, a ideia de pecado, é uma ética voltada para os princípios cristãos. Vai acontecer um movimento estupendo na história. Nós vamos ter a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, marcada pelo Renascimento. E tudo isso vai mudar, inclusive as concepções sobre ética, sobre essa reflexão das morais, das condutas, do comportamento humano. Então nós veremos nessa próxima aula Maquiavel, nós veremos Kant, veremos Hegel, veremos Descartes. Não deixa de assistir essa próxima aula e ver a ética na modernidade, que é a ética que mais cai na prova do Enem. Imperativo categórico do Kant quase sempre cai no Enem e você precisa conferir na próxima aula. Então vem comigo para ética na modernidade.